Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez com mais um Conjectura. Hoje, nossa live de quinta-feira para repercutir o Conjectura anterior, no qual contamos com a presença da filósofa e pesquisadora, também teóloga, historiadora, socióloga, Ilse Zirbel. A Ilse tem um currículo bastante diversificado, mas que nos oportunizou discutir algumas questões bastante relevantes acerca dessa intersecção das questões que dizem respeito ao político, mas que a gente tende a interpretar como pertencendo ao âmbito do pessoal. Eu, como sempre, estou acompanhado aqui do meu caro amigo Wayne. Bom dia, Wayne. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Danilo. Tudo bem? Tudo bem. Frio de novo aqui no Mato Grosso do Sul, depois de uma noite chuvosa. Mas tudo bem. Bom dia, Danilo. Bom dia a você que vai chegando na nossa live de quinta. Então, para pensar um pouco, né, desdobrar um pouco essa ideia do pessoal é político, na chave que a Ilse trouxe, né, a partir ou desde o problema ou da questão feminista, né? A gente Isso. pode dizer isso. Então, você que vai chegando, seja muito bem-vindo. Este é o Conjectura, como sempre a gente faz essa apresentação. Nós somos um projeto de divulgação científica e filosófica das ciências humanas. O nosso objetivo aqui é poder trazer a público, né, a produção de pesquisa das ciências humanas. É por isso que a cada segunda-feira a gente recebe aqui um pesquisador. No caso dessa segunda, a Ilse Zirbel, como a gente já mencionou, e a cada quinta a gente tenta aprofundar, refletir, repercutir o conteúdo de pesquisa apresentado na segunda. A nossa intenção fundamental é isso, é tentar mostrar a você, é tentar abrir um diálogo, um meio de diálogo com a opinião pública, no sentido de mostrar o trabalho realizado pelas ciências humanas. Então, hoje não vai ser diferente. Vamos fazer aqui a repercussão da riquíssima contribuição que a Ilse trouxe na segunda-feira. Então, seja bem-vindo, fique à vontade para comentar, para criticar, para discordar. É um pouco assim que funciona as ciências humanas e a sua contribuição, a sua participação na nossa live é muito importante. Sem dúvida, Wayne, é isso mesmo. Especialmente na quinta-feira a gente faz essa promoção, né, esse incentivo para que os nossos espectadores participem conosco, né, da discussão, levantem sempre questões, comentários, críticas. A intenção é essa mesmo, né, como na segunda-feira a gente tem, vamos dizer assim, o tempo um pouco mais apertado, porque a gente quer dar espaço de fala para os nossos convidados e convidadas, então a gente acaba não conseguindo trazer tanto a participação do público. Mas na quinta-feira, como somos só nós dois, aí a gente tem essa oportunidade, né? Então, só antes então da gente passar, vamos dizer assim, para a retomada do que foi discutido, também lembrar que nós estamos também no YouTube, também no Spotify, ou seja, os nossos programas, embora eles sejam feitos ao vivo, às segundas e quintas, às 11 horas no horário de Brasília, eles ficam disponibilizados para você assistir posteriormente, seja na nossa página aqui do Facebook, seja também no nosso canal do YouTube, seja em formato de podcast no Spotify. Então, se porventura você não conseguir nos acompanhar, ou tiver interesse de reassistir algum programa, você pode nos ver aí nessas outras plataformas. Os links para nos seguir nessas demais redes sociais estão aqui na descrição deste post. Tá? Acho que podemos passar então para a retomada do que foi colocado pela Ilse? Acho que sim, né, Danilo? Acho que um pouco como a gente tem feito. Eu começo, você começa? O que Não, que acho que, se você quiser que eu comece, quer dizer, a Ilse, então, ela, como eu disse, né, no início do programa, ela tem uma trajetória acadêmica bastante diversificada. A Ilse, ela estudou História e Teologia na graduação, fez o mestrado na área de Sociologia Política e o doutorado e pós-doutorado agora na área de Filosofia. Embora seja bastante
diverso, ela mesmo contou para nós que ela sempre deu ênfase à questão dos estudos feministas, né, e entender também não só as teorias que vêm sendo produzidas no âmbito acadêmico, mas também como que é feito o diálogo, né, entre as teorias e a prática dos movimentos feministas, né, e ela tem se dedicado a essas questões ligadas à vulnerabilidade, as teorias do cuidado, tem tocado o projeto lá, isso tudo estou retomando palavras dela, né, o projeto de uma filósofa por mês, que tenta resgatar, né, as contribuições das filósofas dentro da história da filosofia, e ela sugeriu, né, foi a própria Ilse que sugeriu esse título, O Pessoal é Político, que na verdade é um slogan, né, feminista, a uma esfera privada, uma esfera doméstica, por assim dizer. Na verdade, é uma questão pública, uma questão política, e que precisa ser interpretada também sob esse outro viés. E o que a gente enxerga é que esse lema, ele ganhou bastante força dentro do movimento feminista, em virtude do que acontece dentro da esfera familiar, dentro da esfera das relações pessoais, na qual se enxergava e se enxerga, infelizmente, até hoje, um papel, pode-se assim dizer, diminuído, né, das mulheres, ou seja, as mulheres sujeitadas, as mulheres diminuídas, as mulheres oprimidas, inclusive sujeitas a situações de violência. Então, nós começamos a nossa conversa por aí, e aí a gente trouxe também alguns dados, né, algumas questões atuais para a gente, a partir delas, refletir e entender essa intersecção, e um dos dados, inclusive nós divulgamos na nossa página do Conjectura recentemente, é o aumento considerável da violência contra as mulheres agora, nesse período de isolamento social, nesse período de pandemia. Alguns levantamentos chegam a apontar um crescimento de até 50% dos registros de casos de violência doméstica, porque agora, em virtude do isolamento social, então, as mulheres e os homens, né, também os maridos, estão em casa, sem sair para o trabalho, sem sair para o comércio, assim por diante. Então, esse aumento desse tempo de convívio e associado a uma situação mais estressante, uma situação fora dos eixos, por assim dizer, contribui, de algum modo, para que esse quadro se agrave. Então, mais do que nunca, é necessário que a gente levante esse questionamento acerca da questão da violência doméstica, acerca do feminismo, né, e de como quais são as razões para compreender por que esse fenômeno ele acontece, por que esse fenômeno ele emerge. Então, eu mesmo, né, levantei essa pergunta para a Ilse, né, e de como que a gente, por onde a gente poderia caminhar de um ponto de vista conceitual, por assim dizer, para começar a compreender, então, a emergência desse fenômeno, que é o fenômeno da violência contra as mulheres. Daí a Ilse, ela sugeriu que a gente começasse a entender esse fenômeno por uma interpretação ou por uma análise de uma cultura de fundo, e essa cultura que é uma cultura que é disseminada tanto dentro da estrutura familiar como fora dela. E essa cultura, ela reflete que, do ponto de vista, ou pior, melhor dizendo, da perspectiva da mulher, ela é ensinada, ela é, vamos dizer assim, criada ou levada a ter uma postura muito mais pacificadora, ou seja, uma postura de aversão dos conflitos, de aversão da violência e da agressão, ao passo que essa mesma cultura não é disseminada
entre os homens. Essa cultura do uso da força, ela tende a ser entendida, inclusive, como uma amostra, por assim dizer, da masculinidade, né, um exercício do poder, né? Ou seja, ser homem é ser forte, né? Uma das coisas que acaba se refletindo no uso da violência. E daí também que a gente pôde caminhar por outros conceitos que a Ilse nos trouxe, que um outro conceito interessante é o conceito de patriarcado, né? Ou seja, uma cultura, uma sociedade estruturada a partir da ideia de que quem deve ditar as regras do convívio social, ou quem deve liderar e dizer o que deve ser feito, ou o que não pode ser feito, ou o que é certo e o que é errado, são os homens. Né? E esse tipo de patriarcado, ou essa ideia de patriarcado, ela também subjaz a ela uma outra noção, que é essa noção de masculinidade, né? Ou seja, uma noção de que para que o homem se entenda como homem, isso é claro que é uma coisa cultural, né? Não tem nada de, vamos dizer assim, naturalizado disso, isso é tudo fruto de um construto social. Para o homem se entenda como homem, então ele precisa exercer poder, então ele precisa exercer a força, ele precisa ditar. Né? E isso leva conduz a um cenário que é um cenário no qual, diante de uma ameaça do exercício desse poder, diante de uma ameaça à quebra dessa assimetria de relações, pode-se assim dizer, o homem responde de modo agressivo. E quando falamos de modo agressivo, ele exerce violência física, violência psicológica, ele estupra, ele mata, e ele faz coisas do tipo. Inclusive, a Ilse nos trouxe uma pesquisa, né, bastante interessante, de uma antropóloga, que é a Rita Segato, que ela faz uma pesquisa justamente com os homens que foram condenados pela Lei Maria da Penha, em casos de violência extrema, né, aquela violência que é do tipo mais evidente, que era violência, no caso de violência física de assassinato e de estupro. E o que eles enxergam é justamente que essa pesquisa que essa antropóloga nos traz para compreender é justamente isso, de que na verdade eles sentem que essa assimetria está sendo de algum modo ameaçada. Então é mais do que uma sensação de autorização ao uso da força. É também uma espécie de ameaça por assim dizer, a uma situação que lhes é favorável de princípio, né? Porque coloca eles com um status superior. Essa situação de status, ela passa a ser de algum modo questionada, então eles fazem esse esforço de voltar a situação para esse lugar inicial. Inclusive, eles veem a si mesmos, esses agressores, né, esses homens, como aqueles que, na verdade, exercem um papel moralizador, né, aqueles que mostram o que deve ser feito, ou seja, completamente alinhavado com aquela questão do patriarcado que é culturalmente disseminado, por assim dizer. Então, esses foram alguns dos pontos que foram levantados. Aqui já temos um pessoal participando conosco, João Marcos. Muito obrigado aí, João Marcos, pela presença. E a Ana Cláudia Wene já deixou um comentário aqui para nós, que foi o seguinte: bom dia, Ana Cláudia. Ela diz: eu gostaria que a professora falasse sobre a mão de obra feminina durante a Revolução Industrial e movimento sufragistas. E por que, quando as mulheres desenvolvem algumas atividades masculinas, alguns homens ficam irritados com elas? Obrigada. A última foi respondida, está sendo. Então, eu acho que a gente poderia, talvez, encaminhar essa pergunta para a Ilse, né? A live hoje de quinta-feira são corriqueiramente eu e o N que a gente tenta repercutir a partir aqui dos nossos referenciais teóricos do que foi conversado na última live, né, Wayne? Então, não sei se a gente teria condições, até conhecimento, para responder
essa questão da Ana Cláudia, mas eu tenho apenas uma observação, Ana Cláudia, para fazer a respeito dessa, por assim dizer, dessa ascensão da mão de obra feminina, que ela tem, é uma coisa curiosa, né? Que assim, tendemos a enxergar, e acho que há até um consenso a respeito disso, de que, na verdade, isso foi um passo importante que foi dado na direção da emancipação das mulheres. Essa conquista a uma mão de obra, a um trabalho que saia do trabalho do âmbito do doméstico e vá para o trabalho, seja nas indústrias, seja, né, o trabalho que fora de casa. Isso permitiu a elas uma série de questões, né, além de abrir um leque maior para que elas pudessem e possam, né, vamos dizer assim, efetivar, né, aquilo que elas enxergam como si mesmas, seus sonhos, ter mais independência. Ao mesmo tempo que ele possibilitou isso, não se colocou em questão, ou melhor dizendo, não se desfizeram, não houve um esforço para desfazer as estruturas anteriores de opressão, de supressão. Então, o que aconteceu, o que se percebeu, foi que o trabalho que era desempenhado anteriormente pelas mulheres no lar, de cuidado, de nutrição, de educação das crianças, ele permaneceu depositado sobre os ombros das mulheres, mas, por outro lado, agora elas tinham que desempenhar essa tarefa e também a tarefa de contribuir para a renda familiar, né, de contribuir, enfim, ali um trabalho que é fora do âmbito do doméstico. Então, houve essa duplicação do trabalho e a gente precisa pensar a respeito disso, né? Na verdade, a questão não é apenas incluir as mulheres no mercado de trabalho. Isso é uma parte do passo. Uma outra coisa que nós precisamos refletir também é o trabalho que é desempenhado, né, foi desempenhado até então pelas mulheres, o trabalho que foi depositado sobre a encargo das mulheres no seio doméstico, no âmbito do doméstico. E esse trabalho, no âmbito doméstico, ele precisa ser avaliado publicamente ou politicamente. Por isso a ideia também do pessoal é político. Né? Não sei se você teria algo a dizer. Eu teria. Falando aqui. É o tema da divisão sexual do trabalho, né? A Ilse chegou a comentar em relação, um pouco, né, em relação a esse aspecto. É um outro tema muito importante, né, da pauta de discussão a respeito do feminismo. E um ponto que a gente não pôde entrar muito em função do tempo foi, inclusive, essa representação, não é só uma representação, né? Mas essa situação também de injustiça decorrente dessa ideia de divisão sexual do trabalho, que é a diferença de salários, né? A gente sabe que tem essa discussão aí, como que em muitas corporações ou empresas, né, mulheres que realizam exatamente a mesma função que o homem acaba recebendo menos, né? Então, eu acho que é um pouco, é o que você dizia, esse tema da divisão sexual do trabalho, que infelizmente, né, até hoje, é um tema que precisa, é um problema, né, que precisa ser corrigido, né. E aí, eu diria, Danilo, assim, a partir da retomada que você fez, eu destacaria, talvez dois pontos, assim, que me pareceram bem importantes, né. O primeiro é essa ideia, né, assim que a gente começou a live, na verdade, essa ideia do pessoal é político, né, como que historicamente ela nos apresentou, né, um termo ou uma fórmula ali, década de 70, cuja autoria é difícil de encontrar, mas que justamente dizia respeito, como você mencionou, a essa situação, a esse estado de sujeição feminina, né. E aí, na ocasião, eu até, acho que foi a primeira questão que eu fiz a Ilse, foi no sentido de chamar a atenção para isso, porque há vários tipos de sujeição, né, aos quais as mulheres estão submetidas.
E no caso da fórmula, né, o pessoal é político, eu retomei aquela ideia muito presente na cultura popular, né, na opinião pública, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né, para chamar atenção para isso, de que o que acontece, né, como você disse, o que acontece no âmbito privado, né, como que, como que então, um tipo de sujeição é, extrema, né, a qual a mulher está submetida, é a sujeição à violência doméstica, né? E aí eu queria só parar um pouco aqui, assim, refletir um pouco sobre esse ponto, né? Uhum. Quando se discute o tema do feminismo, eu acho que a primeira coisa a dizer, e acho que a participação da Ilse deixou isso muito claro, como que é um tema, né, muito amplo, no sentido de que é possível pensá-lo desde muitas perspectivas, né, desde muitos problemas, né, porque tamanha a gravidade, né, dessa situação cultural, como ela apontou, a respeito da sujeição feminina. Então, as mulheres são submetidas de muitos modos, né, todos eles completamente injustificáveis. Ponto. Mas o caso da violência é um caso extremo, né? Foi assim Uhum. que ela colocava a questão, né? O caso da violência, inclusive, né, violência que leva à morte, então, é um caso extremo dessa violência. E aí a gente ficou bastante em torno, né, a esse fenômeno da violência física, né, que as mulheres sofrem. Aí o exemplo que você mencionou, do quanto neste período de pandemia, né, os índices de violência aumentaram. Ela mesma indicou aquela campanha que a gente publicou, né, Danilo, Sim. na página do Conjectura, né, essa campanha especialmente como resposta a essa situação da pandemia, né, os números para os quais se deve ligar para fazer denúncias, etc. Depois a gente pode até reforçar isso, Danilo. Sim. Mas, então, eu acho que a Ilse colocou de maneira muito clara essa ideia da violência física, que é um tema, obviamente, muito importante, e ela chegou a mencionar, mas não teve tempo de desenvolver muito, essa ideia da violência simbólica, ou, né, violência psicológica, você também acabou de mencionar, Danilo. E aí eu queria trazer um outro dado que a Ilse trouxe, Uhum. que representa, pelo menos um ponto de partida para a gente pensar essa violência simbólica, né? Sim. Você se lembra, Danilo, que ela mencionou a respeito de um estudo que identificou que nesse período de pandemia, determinada revista, periódico científico, Uhum. notou, né, percebeu uma queda drástica da submissão de trabalhos de autoras, de mulheres, e um aumento significativo de trabalhos, né, submetidos de autores, de homens, né? Então, eu estou trazendo esse exemplo que ela trouxe, porque ela casa essa questão da Ana Cláudia e essa ideia da violência simbólica ou psicológica que eu queria desenvolver um pouco. Porque é isso, né? Quer dizer, veja, esse dado mostra o quê, né? A Ilse pôde comentá-lo, né? Ela disse, olha, tem certas condições de trabalho estabelecidas nessa pandemia que, de algum modo, favorece que, então, os autores tenham tido mais condições de submeter trabalhos, né, a revista, que as autoras, as mulheres. Então, de novo, divisão social do trabalho, aqui desde o ponto de vista interno, né, dos trabalhos domésticos, né? Sim. Então, o que se supôs ali foi justamente isso. As autoras estão em casa, né, ocupada com os afazeres da casa, e supostamente, né, os autores estão conduzindo o seu trabalho, né, mais ou menos normalmente. Então, assim, só para ilustrar, é claro que são suposições, né, o que a gente tem são os dados brutos, isso são especulações bastante razoáveis, a se dizer, mas o que eu queria estar é um pouco essa ideia, né, chamar atenção para a violência simbólica ou psicológica, que, em geral, eu acho que a gente pode ter o mínimo de certeza disso, que antes do caso extremado da violência, portanto, da violência física,
ou da morte, né, há de se supor, parece bastante razoável supor, que há ali um longo e permanente processo de violência simbólica. Uhum. E isso passa por muitas coisas, né? Passa por piadas, por brincadeiras, por insultos, né? Por xingamentos, enfim, né? Por uma série de situações que a gente pode imaginar. E aí é interessante, porque aí aparece a complexidade deste fenômeno da violência contra a mulher, a complexidade cultural disso, né? Que é o segundo ponto, Danilo, eu já te passo a palavra, Vontade. que é o segundo ponto, eu acho, da contribuição muito importante da Ilse, né? O tempo inteiro ela se importou em mostrar o quanto é um fenômeno de difícil compreensão e de difícil solução, justamente em função da complexidade cultural, né, na qual esse fenômeno está envolvido. É claro que o argumento da complexidade, né, em nenhum momento justifica absolutamente nada. Vou repetir de novo. Né? Qualquer tipo de violência contra a mulher é injustificável. Ponto. Não há o que justifique isso. Nem a complexidade cultural. Não justifica, mas explica. Acho que essa é um pouco a ideia. E que é um pouco, né, a nossa tarefa aqui do Conjectura. Né? O que a Ilse trouxe para que a gente pensasse é um pouco isso. Né? Como é que a gente pode compreender esse Sim. fenômeno né, da violência contra a mulher? E aí, essa ideia que você já mencionava, né, do fenômeno enquanto cultura, e aí ela foi trazendo as várias nuances, né? Você disse como que a mulher recebe determinado tipo de educação, né? E como que a ela cabe assumir determinado perfil de comportamento, e a mesma coisa para o homem, né? E como que esses perfis, eles acabam representando, na verdade, uma espécie de superioridade moral, né? Completamente equivocada, é óbvio, completamente justificada, é óbvio, né? Mas como que esses perfis acabam estabelecendo uma espécie de superioridade moral, né, do homem sobre a mulher. Então, acho que aqui é a grande questão, né, que precisa ser melhor compreendida para ser melhor pensada em termos de solução, né? Como a Ilse Sim. também pode apresentar, acho que a gente pode parar um pouco por aqui, né? Eu pararia por aqui só para te ouvir, mas só finalizando então essa ideia, né? De como, embora a gente possa chamar ou reconhecer a complexidade do fenômeno, né? Especialmente porque entranhado na cultura, né? De maneira muitas vezes imperceptível, né? Do ponto de vista da violência simbólica, isso aparece muito, né? Quase espontâneo, especialmente da nossa parte, homens, né? É quase espontâneo certos tipos de violências que a gente corriqueiramente comete contra as mulheres, sem sequer se dar conta, né? Em função do entranhamento disso na cultura, por isso estou chamando a noção de complexidade, mas, claro, não pensar em nenhum momento que a complexidade disso justifique qualquer coisa dessa natureza. Né? Apenas explica e aí nos ajuda a pensar o que seria conjecturas, né, saídas, como a Ilse também pode apontar. Sim, claro. É um pouco o papel que a gente se coloca aqui também de tentar identificar, na verdade, quais são os pontos chaves para entender esse quadro que, além de complexo, é delicado. Até remeto novamente à fala da Ilse, que foi bastante rica, assim, de um ponto de vista conceitual, e ela trouxe, né, a questão o conceito de gênero, né, para entender mesmo essa ideia de culturalmente difundida. E o que as questões de gênero elas levantam é de que há uma associação ou uma identificação, por assim dizer, do que é cultural com o que é natural, biológico. Então, tende-se a entender que, na verdade, um comportamento mais afetivo, mais voltado ao cuidado das pessoas que estão ao redor, né, ao cuidado dos filhos, atenção, nutrição, todas essas tarefas, elas, na verdade, estariam
elas diriam respeito à natureza feminina, enquanto que a natureza masculina teria, vamos dizer assim, o encargo do provimento, né, dos recursos para que a família se alimente, tenha abrigo, etc. Então, quer dizer, é uma espécie de essencialismo, podemos dizer assim, né, ligar certos tipos de comportamento, certos tipos de cargos e de trabalhos são de incumbência do homem ou de incumbência da mulher, porque faz parte da essência do homem ou faz parte da essência da mulher cumprir com essas tarefas, né? E, na verdade, uma longa linhagem aí de filósofos e filósofos já tem argumentado é que não há como você estabelecer essa ligação. Você está saindo de um âmbito que é o âmbito da cultura, o âmbito do comportamento, o âmbito das ações. Perdão, você está saindo de um âmbito biológico para o âmbito da cultura. E essa passagem, ela não é uma passagem que se pode se dar a ponto de justificar essas estruturas que são estruturas assimétricas e que são estruturas de relacionamento, né? Que são assimétricas e que são estruturas que permitem essas relações abusivas. Então, na verdade, o que nós precisamos ter em mente e compreender com cuidado é que, na verdade, isso é todo um construto cultural, social, que, inclusive, essa naturalização do comportamento que estaria, por assim dizer, na gênese dessa ideia de patriarcado, do homem enquanto figura de poder e assim por diante, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Então, se isso é uma coisa cultural e social, então isso está sujeito a transformações. Se está sujeito a transformações, seja, por exemplo, a própria Ilse havia sugerido, né? Por via de políticas públicas, então isso, de algum modo, vai, ou pelo menos tem de tentar atingir a própria estrutura familiar, o seio ali do convívio familiar no âmbito do privado. O grande problema, né, a grande questão para a gente pensar assim, em estratégias emancipatórias é que nós temos bastante receio, bastante ressalvas quando o político ou o social adentra no seio do doméstico, do familiar, do privado, né? É uma interferência externa. Então, quer dizer, qualquer tipo de política pública voltada para esse sentido, nesse sentido, vai ser entendida como uma interferência, quer dizer, poxa, o Estado, o governo, né, a sociedade querendo impor a minha família, o modo como ela deve se estruturar, o Estado querendo dizer para mim o modo como eu devo me comportar. A grande questão é que, na verdade, a sociedade já influencia diretamente no modo como você se comporta. A grande questão é que nós precisamos mudar a cultura de fundo que exerce a influência, inclusive sobre o modo como você enxerga você mesmo e as pessoas que estão ao seu redor, como você se enxerga enquanto homem, como você se enxerga enquanto mulher, como você enquanto homem enxerga a sua mulher e assim por diante. Então, nós precisamos então mudar essa cultura de fundo para que esse modo de enxergar o outro seja diferente e essas relações de assimetria sejam equalizadas e sejam mais justas, né? Esse é um desafio a ser pensado, né? Como que a gente pode fazer isso? E aí a gente especulou um pouco, né, a respeito disso. A Ilse até trouxe para nós o exemplo lá do cinto de segurança, né? Então, o cinto de segurança, poxa, quando foi ali então instituído, todas as pessoas sentiam-se tolhidas, né, na sua liberdade, no seu direito de ir e vir, dentro do seu veículo, do modo como achavam mais adequado. Hoje, todos nós estamos absolutamente conscientes da necessidade, da importância do uso do cinto de segurança no trânsito, né? Nós estamos todos cientes aí das estatísticas, de como o cinto de segurança, na verdade, ele é necessário, né, para que você não corra risco de vida em um caso de acidente que não está sob seu controle. Então, cumprir um papel
por assim dizer, pedagógico importante. Então, nós precisamos pensar em políticas públicas que cumpram esse papel pedagógico. Também, pode, por assim dizer, ao longo do tempo, é claro que se isso fosse tolhido de maneira imediata, seria muito melhor. Inclusive, acho que deve ser tolhido de modo imediato e cumprir o papel pedagógico ao longo do tempo. E o que eu estou dizendo? Como que a gente faz, então, para equalizar essas relações, né? Para impedir que a violência doméstica seja um fenômeno recorrente, corriqueiro. Então, a gente pode fazer, por exemplo, campanhas publicitárias, a gente pode fazer até, vamos dizer assim, divulgação de como o sistema jurídico está, vamos dizer assim, se atualizando para coibir esse tipo de comportamentos e até punir aqueles que transgridem essas normas. Mas eu acho que tem muito mais a ser feito ainda, até do ponto de vista da educação, né, Wayne? Que foi uma pergunta que você trouxe, né? E isso também é uma questão bastante delicada e bastante espinhosa, porque quando a gente fala de educação, nós temos observado a ascensão de grupos mais conservadores, de grupos que tendem, na verdade, a manter o que eu tenho chamado aqui nessa live essas assimetrias nas relações, e que tem esse medo dessa intervenção externa, por assim dizer, dentro de um âmbito do doméstico, mas que, na verdade, eles acabam por esforçar-se em manter esses status que eles já têm, que são status privilegiados. E esses status que são privilegiados, via de regra, eles surgem nas narrativas dos homens, né? Imputando papéis sociais a ser cumpridos por homens e por mulheres, mas que, claro que isso acontece também, isso também parte de mulheres, isso também parte de outras questões, né? O conservadorismo ele é um fenômeno que não se prende naturalmente a questões de gênero, mas se prende também a outras formas de assimetrias, né? Outras formas de dominação, como dominação econômica, a questão racial e assim por diante. Então, o desafio que nós temos agora é pensar como que nós conseguimos angariar força política para fazer frente a esse discurso, que é um discurso que tem medo de perder os privilégios, que tem medo de perder o status que é conquistado e que só se mantém com a sujeição do outro, ou no caso em específico que estamos tratando agora, com a sujeição das mulheres, né? Tem tanta coisa em questão aí, né, Danilo? Eu voltaria de novo àquela ideia do argumento da complexidade da cultura, né, para dizer assim, como que esse argumento, às vezes, ele pode ser utilizado, na minha opinião, de maneira completamente equivocada, como que ele pode ser justamente utilizado para tentar contemporaneizar a questão. Não, mas o problema é cultural, né? Quer dizer, é um problema muito, bom, está posto, né? Aí na nossa cultura. E aí eu acho que você trouxe uma palavra-chave aí na sua reflexão, que o que a reflexão, o trabalho, né, da filosofia feminista, bom, né, os trabalhos feministas têm posto de fundamental, acho que a questão é essa, né? Mudança. Curiosamente, eu acho que o que a gente precisa pensar é um pouco assim. Percebam, especialmente como grande parte da opinião pública ou da cultura, né, popular brasileira, enfim, como está entranhado na nossa cultura, né? Tudo isso que a gente acabou de dizer, todo esse processo de sujeição das mulheres. Então, a gente pode pensar assim, não, mas, bom, é da nossa cultura mesmo. E aí, como que tem certos discursos que acabam naturalizando a cultura. O que eu estou chamando a atenção, né, quando eu digo isso? Naturalizando a cultura é imaginar que a cultura é algo como a natureza, né, e que, portanto, compartilharia de certa imutabilidade, né? A gente já sabe que nem a natureza é tão imutável assim quanto a gente imagina, né? Quer dizer, isso desde Darwin, pelo menos, ficou bastante claro, né? Um certo movimento da natureza, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é como que, numa certa compreensão geral,
se tem a ideia de que cultura é algo que não muda. Ah, não, está posto pela cultura, né? Quando, na verdade, o que eu achei muito importante da contribuição da Ilse, no sentido de colocar o problema, né, no cerne da cultura, e apontar, por meio das conjecturas que ela fez, justamente isso. Toda a questão é, a cultura está aí para ser mudada. Né? Onde a gente consegue perceber que essa cultura é uma cultura de violência, é uma cultura de morte, é uma cultura de discriminação, é uma cultura de injustiça, né? Em qualquer domínio, isso está aí para ser mudado, isso está aí para ser transformado, né? Um pouco a nossa tarefa. E não é diferente no caso do problema das mulheres. Então, se há na cultura, né, ou se a nossa cultura é uma cultura de violência contra a mulher, uma cultura de discriminação contra a mulher, bom, excelente, vamos mudar essa cultura. Vamos mudar essa cultura. Não é? E aí, como que a gente faz isso? Aí você apontou bem, né? Eu fiz uma questão para a Ilse lá contando. Bom, a educação é a primeira coisa que sempre nos vem à mente, né? Nesse processo de mudança cultural. E aí, claro, né? A educação é um desses caminhos, mas achei muito interessante, assim, muito produtivo do ponto de vista da reflexão, a Ilse ter pautado a ideia de políticas públicas. Sim. Achei muito interessante. Porque a gente também tem esse hábito inveterado de dizer assim, bom, então vamos mudar a educação. Um pouco o que a gente discutia quando a gente recebeu a Carla, né, Danilo? Quer dizer, a educação passa a ser esse motor onde, ou por onde, né, tudo deve passar para ser transformado. E claro que é. O processo educacional é fundamental na transformação de qualquer cultura. Agora, ao lado do processo educacional, e aí eu acho que a Ilse foi muito feliz em trazer essa ideia, há políticas públicas. Sim. Redes de proteção, né, que são criadas concretamente, é disso que se trata, como é que se combate uma cultura, como é que se transforma uma cultura de violência contra a mulher, criando concretamente redes de proteção contra a mulher, delegacias especializadas, Casa da Mulher Brasileira, né, e coisas dessa natureza. Então, a ideia dela ter trazido para a ideia de formulação de políticas públicas, né, campanha, eu acho que isso também chama a nossa atenção para algo que tem sido feito, né, é preciso reconhecer, acho que a própria nos reconheceu, assim, como que nos últimos tempos, né, houve muitos avanços nesse sentido, né, inclusive da própria reflexão feminista, né, ela mesma diz, olha, como que nós hoje formamos um grupo, né, bastante consolidado, acho que ela chamou de terceira onda, né, em que trabalhos a respeito feminista têm surgido e etc. Então, não só isso, né, políticas públicas vêm na esteira desse trabalho, devem ser mantidas e devem ser aprimoradas e aperfeiçoadas. Então, só para dizer assim, identificar que o fenômeno é cultural, identificar que o fenômeno cultural é complexo, em nada isso significa uma dificuldade. Significa ao contrário. Perfeito, então é aí que nós vamos atacar. Vamos pensar políticas públicas e pensar no processo educacional para que, então, essa cultura se transforme. Eu acho que uma outra, né, não há ideia melhor que essa, né, nesse sentido. Não, com certeza. Eu só tenho um pouco de dificuldade, Wayne, eu confesso aqui, de imaginar, porque assim, eu acho que essa tarefa de conjecturar alternativas, ela é uma tarefa fundamental, sabe? Eu, particularmente, eu sou bastante afeiçoado a essa ideia de pensar o novo, de pensar alternativas, de pensar caminhos para a emancipação, para uma sociedade mais justa. Eu acho que isso inclusive do ponto de vista da filosofia, é algo que me anima enquanto pesquisador até. Mas eu tenho bastante dificuldade de imaginar uma política pública que não esteja voltada à educação, mas que seja capaz de transformar, ou pelo menos de contribuir de maneira significativa, não só para a coibição através da punição, e não só para a conscientização desses canais que a gente tem né, que é o caso da mulher brasileira, né, os números de telefones, delegacia da mulher e assim por diante. Porque, assim, a divulgação desses canais e até a divulgação
né, de campanhas, etc., elas sempre estão lidando assim com o fenômeno, uma vez que a violência é dada, entende? Então ocorre o fenômeno da violência doméstica e aí a gente assiste a propaganda na televisão, denuncie, vá atrás dos seus direitos, né? Você vai ter uma rede de amparo para te ajudar. E isso é fundamental, isso precisa existir, inclusive, cada vez mais, né? Porque já que esse fenômeno da violência está crescendo. Só que eu tenho um pouco de dificuldade de entender, de conjecturar, de pensar como a gente pode pensar políticas públicas para coibir a violência, para mudar mesmo a ideia de que o indivíduo se sente, que o homem se sente autorizado a exercer força sobre a mulher. Que não que seja pela educação necessariamente. Quer dizer, quando você está falando do processo educacional, né, de uma criança que vai passar por todas as etapas ali da educação escolar e também dentro do seio familiar, até da comunidade religiosa, do bairro, assim por diante. Então, assim, você consegue pensar, né, alternativas, por exemplo, desmistificar, isso mesmo que a gente está comentando aqui, né, desmistificar essa ligação de que há certos comportamentos que são naturais da mulher, de certos comportamentos que são naturais do homem. Ou seja, se não há essa naturalização, então, na verdade, os caminhos eles devem ser determinados pelos próprios sujeitos, pelas próprias pessoas, né? Então, o ideal de emancipação seria que as pessoas pudessem escolher livremente os seus caminhos, né? A ideia o norteador é essa. Então, a gente consegue pensar. Agora, para além disso, para uma sociedade que já é dada, que já é injusta, infelizmente, eu não consigo vislumbrar, isso é uma falha minha, vamos dizer assim, uma limitação de imaginação minha mesmo, como a gente consegue fazer uma campanha que coíba e não seja uma coibição através da punição, ou seja, uma campanha que consiga alterar mesmo na base, né, da questão. Não sei se eu fui claro no que eu disse, mas a minha preocupação é essa, né, de mudar ao modo como as pessoas, os homens em especial, enxergam a si mesmos e enxergam o papel da mulher, né? Sem o processo educacional, não sei. Aqui a gente tem alguns comentários, né? Eu queria ler antes de te passar a palavra. A Ana Cláudia aqui deixou vários emojis de palminha, vários comentários, aí ela deixou um. Ela disse o seguinte, né? Imagina a quantidade hoje de mulheres que estão sofrendo violência porque não podem sair devido à pandemia. Homens irritados e agressivos deveriam ser proibidos de ter alguém, ela disse. Mas de fato, né, a questão é como a gente coibir esses comportamentos agressivos, né? Mudar a percepção que as pessoas têm de si mesmas e por que elas se sentem autorizadas a ser agressivas, né? Isso precisa, essa acho que está no centro. E aí o Rodrigo colocou a questão que é a seguinte: a questão que me pega aqui é que a cultura, tanto quanto aos organismos, possuem aspectos arcaicos, atávicos, que são difíceis de ser reorientados. Não seria este aspecto atávico que cria certa ilusão de natureza, de essência de elementos que são culturalmente construídos? Eu acho que a pergunta do Rodrigo vai muito um pouco na linha do que você coloca, Danilo, de uma certa dificuldade, né? Quer dizer, não há uma dificuldade no cerne aí da questão. E sim, né, sem dúvida nenhuma, Rodrigo. Eu vou até trazer o elemento que a Ilse trouxe para ilustrar um pouco quanto esse processo é difícil, e o Danilo já mencionou, né? Que é, por exemplo, a figura do conservadorismo, e no caso em que a gente discutia na segunda-feira, representado pela religião. Eu já entro nisso. Mas acho que é isso, Danilo, o que você colocava, juntando aí com a reflexão da Ana e do Rodrigo, eu diria o seguinte, é claro, quando a gente fala em políticas públicas, a gente não está falando de que essas políticas públicas não passam pelo processo educacional. Então, toda política pública é também, né, um trabalho de educação. Pedagógico, né? De algum modo. Né? Toda, né, qualquer uma delas que você vai conseguir pensar. Então, não se trata de diminuir ou tirar a importância do processo educacional, né? O que eu acho interessante, uma diferença que pode ser pensada é essa: o processo educacional, ele funciona sempre a longo prazo, sempre a longo prazo.
Políticas públicas, não. Né? Políticas públicas funcionam a curto prazo. Né? Você tem fenômenos atuais que são respondidos com políticas públicas atuais e que as coisas mudam, né? se transformam. Agora, é claro, acho que o Rodrigo ele chama a atenção para esse aspecto que é muito importante. A gente não deve se iludir, né? ou desenvolver aqui uma espécie de otimismo ingênuo, né? em relação à dificuldade do problema. E aí, o Rodrigo, para além desse caráter atávico, né, da cultura, haveria, né, ou pelo menos uma ilustração disso, né, a gente poderia enxergar na figura do conservadorismo em geral e especialmente do conservadorismo religioso, né? Então, assim, só para me alinhar aqui a vocês, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, veja, a primeira coisa que eu fiz foi chamar a atenção para a complexidade do fenômeno, né? E dizer, na sequência, que essa complexidade não pode servir em momento nenhum para a gente justificar, né, a manutenção do status quo, né? Então, foi essa um pouco a ideia. Então, quando eu digo isso, bom, então a gente deve apostar mesmo, né, em conjecturas desse tipo de políticas públicas e tal, é claro, eu acho que a reserva de vocês chama atenção para isso, a gente não pode cair no otimismo ingênuo, né? Então, vamos pensar o caso do conservadorismo religioso, né? A Ilse até trouxe uma pesquisa de uma antropóloga francesa, eu acho, quando ela citou, né, dizendo como que o elemento religioso, ele sempre aparece, né, como essa figura primordial da conservação, né, da cultura, né, ou da não mudança, ou dessa perspectiva, né, Rodrigo, que eu chamei de uma concepção naturalista da cultura, né. E aí, bom, nós temos um exemplo claro do que ocorre no Brasil hoje, né, uma onda conservadora fortíssima, muito fundamentada, baseada, né, no universo religioso, né, e tá aí os resultados. O Danilo mencionou aí grande parte da pauta pública a respeito dos problemas da violência contra a mulher, de gênero, etc., são pautas originadas, grande parte dessas pautas originadas, né, no espectro, ou dentro do espectro religioso, né, com a sua bancada, por exemplo. Nós tivemos essa semana o senhor presidente desse país dizendo que a questão de gênero é uma urgência constitucional. Diante de uma pandemia que já matou mais de 13 mil pessoas, a urgência constitucional na cabeça desse senhor é a questão de gênero. Então, né, você imagina, é claro... Né, ideologia de gênero, né, Alexandre? E o que ele está fazendo ali é agradar, como tem sido feito, né, essa sua base religiosa, etc, etc. Então, claro, o problema está aí em toda a sua dificuldade, né? Em toda a sua dificuldade. E, especialmente no Brasil, com esse conservadorismo religioso, isso é bastante evidente. Agora, eu chamaria atenção para o fato de, apesar de, tem sido lindo, né? E lindo, o que eu quero dizer? Fecundo, produtivo, concreto, os resultados e os avanços dos trabalhos, né, que os grupos de mulheres, que as feministas têm realizado. Né? Eu acho que isso também é inegável, né? Também é uma evidência, né? Diante desse cenário de dificuldade enorme de discussão cultural, né? Alguns chamam até de guerra cultural, né? Um conceito, inclusive um conceito sociológico bastante robusto, né? Mas mesmo assim, quer dizer, apesar desse caráter atávico da cultura, Rodrigo, apesar dessa onda conservadora atual, né, apesar da evidência disso, a gente pode observar, né, em discussões como essas que a gente está fazendo aqui, né, a gente pode observar no trabalho que tem se constituído em torno do direito, né, das mulheres, a gente pode observar saídas assim, interessantíssimas, produtivíssimas, concretíssimas, né, e que eu quero crer tem surtido e surtirá
mais efeitos ainda, eu diria. A gente só espera que os efeitos não tardem, né? E que a gente consiga, dizer, minimizar os danos, especialmente agora. Essa questão da pandemia é algo assim que tem me preocupado bastante, sabe, o Wayne? Tanto desse, assim, na verdade, uma questão mais geral, né? Que isso vai mudar o modo como a gente conduzia as nossas vidas e se relacionava até então. Né? E especialmente agora, com a mudança por assim dizer, das relações de trabalho, né? As pessoas trabalhando de casa, ou seja, convivendo mais ali dentro do seio da familiar, ali dentro do lar, né? O meu medo é que isso perdure, né? Que esse aumento da violência doméstica ele não seja um cenário tão passageiro quanto nós gostaríamos que fosse. Na verdade, nós gostaríamos que ele não existisse, né? Mas o meu medo é que, na verdade, em virtude das mudanças das relações de trabalho, da reorganização do mundo do trabalho, que as pessoas agora, por ficarem mais tempo convivendo dentro de casa, que, na verdade, essa estatística ela suba. Tá? Essa é uma preocupação que eu tenho, enfim, espero que medidas sejam tomadas para que isso mude, né? Para que esse quadro reverta. Agora, uma questão que... Danilo, só nessa linha do que você comentou, eu vou dizer com todas as palavras, de uma vez, por todas, né? Acho que, assim, nós temos uma saída bastante concreta que pode minimizar, né, esse quadro, especialmente na pandemia, que é a seguinte, é essa ideia por trás do pessoal político. Então, vou dizer com todas as palavras, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Se mete a colher sim. Então, tá ouvindo aí, né, como a Ilse trouxe, tá ouvindo aí pelas paredes, né, a mulher sendo violentada, né, denuncia agredida imediatamente. Até psicologicamente, verbalmente, né? Sim, sim. Então, né, eu acho que isso pode ajudar, né, nesse sentido de romper com esse ditado popular e reformulá-lo, né? Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Né? E se faz isso diretamente, batendo na porta, intervindo, e ligando, e chamando a polícia, e fazendo o que tem que fazer. Sim, porque acho que até nesse momento de agressão, num cenário de agressão, é justificável que a gente erre pelo excesso e não pela falta, né? Ou seja, às vezes a gente tem o receio, nesses casos, de se intrometer, né? De entrar numa relação ali, né? Pela qual a gente não foi convidado. Quer dizer, na verdade, acho que é um pouco isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Na verdade, se intrometer mesmo, adentrar mesmo e impedir que isso se repita, né? É melhor se meter a colher onde não é chamado para evitar uma agressão do que não meter a colher e deixar a agressão continuar acontecendo, né? Só que eu ainda acrescentaria, Danilo. Se eu estou na minha casa e ouço, né, da parede ao lado, né, ou embaixo, se mora em apartamento, etc., né, alguma ação de violência, né, eu sou implicado eticamente nisso. Claro. Eu sou implicado. Claro. Então, isso me diz respeito, sim. Né? Sim. Acho que é muito interessante isso que você pontou, né, o N. Quer dizer, em qualquer tipo de agressão, na verdade, né? Se você vê uma pessoa sendo agredida injustamente e você simplesmente abdica de agir, você é cúmplice. Não seja cúmplice, não sejamos todos cúmplices, né? Então é isso. O Rodrigo deixou aqui mais uma colocação. A Ana Cláudia também colocou. Ela diz, né? Só um minuto que eu estou achando aqui. A cultura está em todos, mas algumas falhas, até digno de ser medicamentosa, deveria ser revista. Talvez a pessoa seja um psicopata, porém a mulher pensa que é cultural ela levar uns tapas porque ela vê o pai bater na mãe. Então, quer dizer, é esse tipo de cenário que a gente precisa desacreditar, né? Isso não é natural, isso não é normal. O Rodrigo diz: a questão é que isso é sempre arrancado na força, ou seja, não está integrado ao nosso funcionamento espontâneo, da onde a necessidade de políticas públicas.
Não fossem os movimentos feministas em permanente luta, a tendência seria um retorno à barbárie falocêntrica, que está sempre à espreita, e esse quadro de aumento da violência doméstica o mostra. Infelizmente, acho que o Rodrigo tem razão nesse ponto, quer dizer, é sempre um esforço constante de manter os avanços que conquistamos até então, porque qualquer relaxamento tende ao retrocesso, infelizmente, especialmente na conjuntura que a gente vive agora. Né? E eu queria fazer um comentário a respeito disso, Wayne, que a questão é a seguinte, né? Que eu falava dessa preocupação com políticas públicas, para mudar, na verdade, vamos dizer assim, a interpretação que os sujeitos têm de si mesmos e dos outros, né? Porque a minha preocupação, eu chamo ali o John Rawls, né, que é um dos filósofos que eu tenho mais afinidade, para tentar entender esse fenômeno, que é o seguinte: vamos pensar um cenário de uma sociedade que seja justa do ponto de vista estrutural, né? Ou seja, as instituições, elas tratam formalmente as pessoas com igualdade, né? As pessoas têm liberdade, há uma distribuição equitativa de renda, de riqueza, né? As pessoas conseguem ter oportunidades de acesso aos cargos mais remunerados, etc. Mas se nessa sociedade justa do ponto de vista institucional, as pessoas apenas deixam de fazer o que é errado por medo da punição, então essa sociedade ela não é perfeitamente justa. Essa sociedade, na verdade, ela ainda carece de um senso de justiça compartilhado que dê suporte a ela. Então, a minha preocupação é essa. Eu não quero que as pessoas... Eu quero uma transformação cultural profunda a ponto de que não apenas as instituições sejam estruturalmente justas, que as mulheres tenham acesso, enfim, né, aos mesmos salários, que as oportunidades sejam iguais, tanto do ponto de vista de formação, enfim. Eu não quero apenas isso, eu quero que a violência ela não exista, não porque ela é coibida por medo da punição, eu quero que a violência não exista, e a dominação, e as relações essas relações assimétricas, elas se reproduzam, não porque há uma punição em jogo, mas sim porque há uma compreensão disseminada, né, entre todas as pessoas da sociedade de que, na verdade, isso é injusto e por isso não deve existir. Esse é o meu ponto, essa é a minha preocupação. E uma política pública para atingir esse coração, né, da questão é difícil de imaginar, né? Mas como você falou, todas as políticas públicas têm um caráter pedagógico e a gente precisa pensar elas também no longo prazo e não apenas na atualidade. Talvez o máximo que a gente consiga para o momento seja mesmo uma coibição da violência, mas no longo prazo é possível que isso, como aconteceu com o cinto de segurança, né, que haja uma compreensão, na verdade, da necessidade, da urgência disso. Quando eu te ouço, Danilo, eu compartilho inteiramente dessa ideia. Eu só acho que essa ideia ela é mais um ponto de chegada que um ponto de partida. Sim, né? Pode ser. Então, eu acho que essa é a nossa convicção, a convicção de todos nós, né? Agora, como a Ilse trouxe, como você reconheceu, claro, os dados estão aí batendo a porta, né? Então, e dada a complexidade da questão, né, a qual o Rodrigo fez uma excelente síntese aí, no último comentário, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é o horizonte, eu acho que esse é o horizonte de todos nós. Agora, como ponto de partida, né, eu diria, as políticas públicas, elas parecem a mim, né, assim, o caminho mais né, fecundo, né, efetivo, para que cheguemos aí. E só para ilustrar, Danilo, acho que a gente já deve estar indo mais ou menos para o fim, né, um pouco, de novo, trazer, né, o quanto a questão é complexa, né, porque envolve a cultura, né, a Ana Cláudia trouxe no último comentário uma ideia importantíssima, né, como que a coisa é tão entranhada culturalmente, né, que as mulheres acham, né, normal, natural, nem reconhecem violência, né, em determinados comportamentos de violência, etc. Então, a gente percebe o quanto a coisa ela é difícil, né? E aí, na linha do comentário da síntese do Rodrigo, que ele chama atenção aí para essa espécie de cultura falocêntrica, né? Eu diria isso, eu acho que
a luta das mulheres, né, os trabalhos feministas, né, me refiro a essa onda recente, né, como a Ilse assim se referiu. Eu acho que esses trabalhos, essas ações, elas têm assim uma dupla importância fundamental na transformação dessa cultura, que se evidenciam nesses dois aspectos, né? O primeiro, uma transformação na cultura, no sentido que garanta, né, justiça, garanta um bem-estar, garanta integridade física, né, às mulheres. Então, primeiro ponto. Agora, um segundo, que eu acho muito interessante e acho, ironicamente, rico, né, é perceber que a gente também, o que está em questão na luta feminista, né, me parece, é também uma transformação da masculinidade. Acho que aí está o ponto de resistência, né? Porque o que é bonito dessa luta e o que é fecundo, eu acho isso, né? Quer dizer, na verdade, é uma luta cultural, porque coloca em questão também, né, justamente o ponto central dessa cultura patriarcal, né? Sim, é o que Essa eu havia cultura dito, né? O não modo vai como as mudar. pessoas enxergam a si mesmas, né? Exato, então, quer dizer, a mudança cultural, ela passará necessariamente por uma mudança da masculinidade. É isso. E, é claro, isso representa, ao mesmo tempo, um dos grandes focos de resistência, né? Porque, obviamente, o homem tende a querer conservar esses privilégios todos, né? Mas, quiçá, e eu acredito nisso, né? Oxalá a luta e o trabalho dessas guerreiras vá nos proporcionar mais consciência cultural, né? Mais consciência sobre a nossa própria masculinidade, mais consciência social e de justiça, né? Para as relações entre homens e mulheres. Oxalá. 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 Meu caro, já estamos aí com 1h07. Acho que a gente já pode se encaminhar aí para o encerramento do nosso programa. Acho que temos só de agradecer, né, o pessoal que participou conosco da live, Ana Cláudia, o Rodrigo, todos que nos assistiram, né, que têm acompanhado o Conjectura. Hoje é um episódio bastante, pode assim dizer, simbólico, porque nós completamos em 400 pessoas seguindo aqui a nossa página do Facebook. Faz menos de um mês que nós fizemos o nosso primeiro programa e já estamos com 400 seguidores. Quer dizer, acho que é um número expressivo, né? Um número que tem bastante gente então acessando o que a gente faz, e eu fico muito feliz, né, que a gente consiga. Como que o pessoal fala? Conjequimores, né? Conjequimores? São os seguidores. Desculpa, Danilo, desculpa, eu fui. Não, sem problemas. Mas é isso, né? Deixar o nosso agradecimento ao pessoal que vem nos seguindo até então. E vamos seguir aí firmes e fortes com as nossas lives de segundas e quintas. Wayne, temos um convidado para a próxima segunda-feira. Excelente, é isso. Danilo, então, na próxima segunda, eu gostaria muito de compartilhar com vocês e pedir que vocês continuem, né, compartilhando a nossa live, compartilhando o nosso projeto, já sabe mais ou menos qual é a nossa pretensão, né, o que a gente quer fazer e o que tem feito aqui. Vou repetir, né, Danilo, estamos todos aprendendo ainda a fazer isso. Mas para a nossa live de segunda-feira, nós vamos receber com muita alegria o professor Fábio Belo. O Fábio é psicanalista, é professor de psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais e faz um trabalho belíssimo, inclusive no YouTube. Já vou divulgar aqui. O Fábio tem um canal que se chama Fábio Belo, encontra facilmente, que é um canal em que ele discute ali textos e temas de psicanálise, que é a área que ele atua. Então, na segunda-feira, a nossa live vai receber, então, o Fábio, e nós vamos tratar sobre o seguinte tema: saúde mental e distanciamento social. Então, gente, um tema muito importante.
A leitura que eu particularmente faço é que aproximadamente 2 meses após o distanciamento social, né, possível para alguns, para outros mais, para outros menos, 2 meses após o distanciamento social, o cenário começa a ficar cada vez mais pesado, né? Já há estudos indicando o aumento significativo de depressões, né? E, bom, pequenas fobias, né? Somatizações, há um certo, há uma certa sensação de perigo, de medo, né? Instalada, né? E medo quanto ao futuro, medo quanto ao presente. Bom, nós vamos discutir um pouco tudo isso, né? A situação da saúde mental no contexto do distanciamento social, quais são os vulneráveis, né? Nesse sentido da saúde mental, temos a figura dos nossos idosos, fico pensando sempre, Danilo, especialmente nos meus alunos, mas nos estudantes em geral, pelo país inteiro, que saem de suas casas, muitas vezes vão estudar, né, em outras universidades, e que neste ano chegaram nas universidades, especialmente os calouros, né, nem tiveram tempo direito de se integrar ali ao novo grupo e acabaram sendo, né, isolados ou distanciados socialmente. Fico pensando especialmente nos alunos que moram sozinhos, né? Então, assim, nós vamos discutir um pouco isso, saúde mental, distanciamento social, os grupos vulneráveis, e aí você é nosso convidado para poder estar conosco e compartilhar um pouco da experiência e da reflexão do Fábio. Vai ser muito importante. Imperdível, eu diria. Bom, então é isso, né, Wayne? Acho que recado dado. Então, esperamos todos e todas na próxima segunda-feira. E deixamos um abraço, então. E é isso. Nos vemos, então, na próxima live. Um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Até mais, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.